Olá, sejam bem-vindos ao canal Thiago Baruch. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o símbolo Vesica Piscis, que é muito utilizado na radiestesia e na radiônica, como a gente consegue fazer essas ancoragens energéticas e essas ativações para nós conseguirmos trabalhar com essa energia do Vesica Piscis. Bom, peço para vocês agora que estão assistindo o vídeo, deixarem o seu like, se inscreverem no canal, compartilhar também com as pessoas que vocês conhecem, que gostam, né, do esotérico, da radiestesia, da radiônica e de outros conhecimentos que eu trato aqui no canal, tá bom? Então deixa o seu like lá, se inscreve no canal. E eu vou voltar agora a falar a respeito do que eu estava dizendo para vocês. Eu vou falar do Vesica Piscis hoje. Então, qual que é esse símbolo, né? Que a tradução literal, na verdade, seria bolsa, né, de peixe, né? Então, ou bexiga de peixe, que é onde o peixe guarda o ar. Então, o que seria, então, essa tradução e por que nós chamamos dessa maneira de Vesica Piscis? Vou mostrar o símbolo para vocês, esse gráfico aqui, ó. Esse é o Vesica Piscis, né? São esses dois círculos aqui, né? Formando uma intersecção e formam mais um círculo no meio, né? Seria uma terceira formação já. E também nós temos o que? Um hexagrama aqui. Na verdade, são dois triângulos, né? Também sobrepostos, né? Um de cabeça para cima e outro de cabeça para baixo. Então, quando a gente entende sobre o Vesica Piscis, normalmente as pessoas falam que todos, né, os símbolos, né, e gráficos da radiestesia e da radiônica, eles são originários do quê? Do Flor da Vida, que é esse daqui, ó, o Flor da Vida. Não sei se vocês já ouviram falar também, né? Isso aqui é antiquíssimo, né? Tem em templos, no templo de Osíris, por exemplo, no Egito, está lá nas paredes, né, do templo de Osíris, em templos hindus, templos chineses também e templos japoneses. Então, normalmente as pessoas atribuem todos os outros símbolos, né, como por exemplo a árvore da vida da Cabala também, ao Flor da Vida. Na verdade, está assim contido dentro do Flor da Vida, mas quando a gente aborda o Vesica Piscis, então, a gente começa a trabalhar com essas formas, vem um entendimento bem curioso, porque na verdade parece que tudo veio do Flor da Vida, e na verdade quando a gente começa a perceber então, o que se trata na verdade o Vesica Piscis. Tinha um círculo só, então, um constante energético somente. É que nem o símbolo da astrologia do Sol, por exemplo, né, fazendo então uma correlação. Tem aquele símbolo, né, do Sol, então, que é um círculo com um ponto no meio, né, na astrologia, o Sol, então a gente já sabe. E aqui seria exatamente isso, né? Então começa apenas com um círculo, esse símbolo, e depois o que? Ele vai se originar em outro. Então seria exatamente a criação. No Gênesis, quando tem aquela frase Fiat Lux, né, haja luz, ou em hebraico, né, Rior, também, que é haja luz. Então, quando tem essa formação da luz, né, que seria o quê? No primeiro dia da criação, né, no primeiro dia então, descrito lá no Gênesis da Bíblia, é exatamente o que está acontecendo, é o Vesica Piscis. O Vesica Piscis está dando forma, então, às energias que vieram, o quê? Do alto, né, do Ensof Ora, então, segundo a Cabala, para a gente ter, seria do criado em criado, ou do vácuo cósmico. E quando aparece então o Vesica, o que acontece? Ele faz essa divisão, então ele está somente um círculo, ele vai fazer o quê? O seu desdobramento em dois círculos. E quando ele está fazendo essa segunda forma, é exatamente nesse instante que aí vai formar essa intersecção, dando o quê? Formato a um terceiro símbolo, né? Que seria um terceiro círculo, e aqui ainda vem acompanhado, então, já das formas que vem na sequência. Além dos triângulos, lógico, a gente vai ver tanto o losango, como também teremos dois quadrados que serão formados aqui no Vesica, que é bem interessante, que a gente consegue trabalhar essas energias. O que eu vou conversar com vocês é como a gente realiza, então, a ativação desse símbolo sagrado, esse símbolo de tamanha importância, porque, na verdade, ele que cria as formas originárias para dar o quê? A forma da geometria sagrada do Flor da Vida. Então, o Flor da Vida, na verdade, ele vai se transformar no que ele é. Esse aqui é até um bom tamanho para mostrar para vocês. Ele vai se transformar nisso que ele é exatamente o quê? Por causa da primeira formação, por causa desse Gênesis aí da Bíblia, né? Quer dizer, do primeiro dia da criação. Então, o haja luz, que é exatamente o Vesica Piscis que está criando, e vai originar depois aqui o Flor da Vida. E como é que vai então desenrolar para a gente entender melhor como é que a gente vai chegar nessa forma do Vesica Piscis, né? E se transformando exatamente na forma da Flor da Vida. Quando a gente pega o Vesica, então, que tem essa primeira formação,
o interessante é que a gente já começa a entender se tem um círculo só, que é toda a energia está contida nele, e ele começa a se desdobrar em mais um círculo, e nesse momento que ele faz, então, esse desdobre energético, né, gera essa intersecção, com um terceiro símbolo no meio, que é o terceiro círculo que está sendo formado também. Aí a gente já entende o quê? Da árvore da vida da Cabala, quando a gente tem as sefirotes lá em cima, que é Keter, a coroa, depois Rokma e Binah, que Binah seria a geração energética, ou Pai, Filho e Espírito Santo, né? Todos os trinos aí das religiões a gente compreende aqui no Vesica Piscis. Então a gente tem essa compreensão que quando está gerando exatamente a terceira forma, é que a gente compreende melhor, então, que é a geração de toda a energia, que é a geração do físico. Por isso, quando a gente trabalha na radiestesia e na radiônica, nós podemos fazer um testemunho, colocar o nome da pessoa, justamente que com a solução, a gente sempre escreve solução, que é importante, né, para afirmar aquilo que a gente está propondo, qual que é o objetivo energético a ser ancorado, né, e depois ativado de forma radiônica, para a gente conseguir realizar esse trabalho na radiestesia. E a gente colocando essa solução, fica bem simples, porque a gente vai ter o quê? O que materializar, que é exatamente isso. O Vesica ele está materializando energias. A gente pode chegar até esse ponto, que seria o ponto mais denso de fato, que é a materialização energética, então, de qualquer coisa que a gente queira, seja até o que? A questão da prosperidade física, né? Então o dinheiro, algum imóvel que a gente está querendo, uma vaga de trabalho, a gente pode trabalhar todas essas energias, porém, nós podemos trabalhar também energias relativas a questões mais sutis. Então, questões energéticas um pouco mais sutis, nós conseguimos trabalhar com o Vesica Piscis, quer dizer, para trazer mais intuição, mais energia, tudo isso pode ser trabalhado no Vesica. E aí eu vou explicar para vocês o que é interessante desse símbolo sagrado, é exatamente isso. Qual que é o grau em Hertz? Que cada símbolo ele vai ser ativado energeticamente, né, com a radiônica, e ele vai vibrar, né? Então essa vibração que ele vai emanar uma frequência, e essa frequência que será emanada por esse símbolo, que é o Vesica, vai ser a mesma frequência que a Terra. E aí muita gente pergunta, às vezes quando eu falo até nos cursos, mas como assim a mesma frequência que a Terra? Não sei se vocês já ouviram falar a respeito da ressonância Schumann. A ressonância Schumann é aquela medida, então, que é a ressonância da Terra, né? Então é aquela frequência eletromagnética que a Terra vai pulsando, né, a todo instante ela pulsa essa frequência, e o Vesica é exatamente ativado nessa mesma frequência. Hoje, então, a gente tem essa frequência da ressonância Schumann, que está em 7,83 Hz. Então, essa pulsação que temos no planeta, né, pulsação eletromagnética. Nosso coração ele também pulsa da mesma maneira em Hertz, né? Então está na mesma frequência que o nosso coração. Por isso que eu falo, não existe coincidências, né? Quando a gente começa a abordar essas questões esotéricas, na verdade, né, tem só um plano de fundo para tudo isso acontecer, que tudo está interligado energeticamente. Então, quando a gente trabalha o Vesica Piscis, a gente está trabalhando o quê? Todas as energias da criação nesse orbe que nós estamos aqui. Por isso que é tão legal trabalhar o Vesica, muita gente às vezes não gosta, né? Porque a gente pode o quê também? Fazer aquela questão até de limpeza, né? A gente pode escrever a solução, por exemplo, de dissolver energias pesadas, dá para fazer isso. Lógico que na radiestesia e radiônica nós temos os gráficos que a gente consegue trabalhar essas proteções e limpezas energéticas de uma maneira bem adequada e rápida também, né, de ser realizado. Então, de uma forma rápida você consegue ancorar e já fazer aquela ativação daquela limpeza ou daquela proteção energética. Mas o Vesica ele vai um pouquinho além, como eu falo, ele está um pouquinho à frente, né, de tudo isso, porque ele realmente é a criação, é a primeira energia, então aquele start ele vem muito forte, então é um start energético muito forte que o Vesica promove quando você coloca essa solução de forma radiônica no seu testemunho para você fazer essa ancoragem energética. Então voltando a falar então do Vesica, para a gente conseguir entender. Então, essa é a primeira forma de tudo. Então, né, antes do Flor da Vida, ele vai dar origem então a todas as formas consoantes, né, que trabalham em plena concórdia, né, energética e vibracional dentro do Flor da Vida. Aí ele criou, então, como eu falei, ele está criando um segundo círculo, aqui uma segunda forma energética. Na sua intersecção já temos outras formas energéticas. Aí começam a surgir também as outras formas da geometria sagrada. Aí vem os triângulos, como eu falei, vem os quadrados e vem o losango, criando exatamente essas três formas geométricas já a partir da primeira divisão energética que acontece. Aí depois a gente vai traçando, na verdade,
na verdade, um círculo, né? Em cima é um círculo, embaixo a gente vai vendo essas intersecções dos círculos. O que a gente vai compreender? Porque a próxima figura aqui da geometria sagrada que nós iremos formar será o quê? O semente da vida, né? Para quem não conhece semente da vida, é o harmonizador, quando a gente trabalha na radiônica, ele forma o harmonizador logo na sequência, e depois que forma o harmonizador, seguindo a mesma sequência, né, da realização de círculos em volta, que é sempre a multiplicação desses círculos energéticos, aí nós conseguiremos chegar, então, exatamente na árvore da vida da Cabala, e aí vem a formação, de fato, né, do flor da vida completa e a árvore da vida da Cabala dentro, né, dessa flor da vida. Eu vou mostrar para vocês, que fica exatamente aqui, né, do flor da vida, quando todos esses círculos já foram sobrepostos e formados, né, de uma maneira energética bem interessante para ser trabalhado, aí que vai surgir, então, a árvore da vida da Cabala aqui. Lógico que ela vai vibrar o que as polaridades, também isso é interessante falar. O flor da vida, ele vibra da mesma maneira, né? Ele consegue ter essa correspondência energética. A gente traz um pouco do hermetismo, né, para tentar compreender ao mesmo tempo e explicar como funcionam essas formações energéticas. E no flor da vida, da mesma maneira. Quando ele está criando aqui a árvore da vida da Cabala, ela também, ela vai vibrar positivamente e vai vibrar negativamente. Não quer dizer que isso é bom nem é ruim. Apenas o que? As polaridades dando sustentação energética para ter o equilíbrio. Isso é interessante a gente compreender, sempre quando a gente está ativando energeticamente qualquer coisa, não só na radiestesia radiônica também, ou realizando outras ativações de forma magística, a gente vai trabalhar da mesma maneira. Então, quando a gente tem a árvore da vida da Cabala, vamos imaginar que não está desenhado aqui, né, exatamente, mas a gente consegue ter um vislumbre. Então, tem a árvore da vida da Cabala. Então, o espelho que será formado a partir dela, então, são as Qliphoths, né, que são o quê? Exatamente as sefirás negativas, né? São as sefirotes, eu gosto de falar sefirás, fica mais simples. E a gente tem essa reverberação energética, né, o princípio da polaridade, o princípio também da correspondência energética. A gente trabalha muito com o hermetismo para conseguir entender todos esses desdobramentos energéticos que surgem, então, a partir do gráfico. E como eu estava falando do Vesica, né? O Vesica normalmente ele é muito utilizado, né, pelos radiestesistas, lógico, né, normalmente é aquela questão de gerar algo novo, porque esse é o principal sistema energético de ativação que a gente consegue trabalhar com o Vesica. Mas o Vesica ele vai muito além disso, ele consegue de fato, né, trazer muitas energias curiosas para a gente. Como eu falo assim, curiosas, porque normalmente a gente está habituado sempre a pedir o quê? Prosperidade, né, trazer um padrão energético, então material para a nossa vida, ou uma limpeza energética, onde está trazendo de fato uma proteção, fica mais fácil. A gente sempre está tentando alguns fatores energéticos, e o Vesica, né, devido à sua profundidade, ele traz uma constância. Por quê? Porque normalmente aquele testemunho que nós colocamos aqui no Vesica Pisces, o que acontece com ele? Ele não vai saturar tão rapidamente. Se ele entrar na vibração, que eu te falei, da ressonância Schumann, que é a vibração da Terra, tudo vai ser materializado. Mas para que isso aconteça, o que acontece? Normalmente eu gosto de explicar bem o passo a passo radiestésico, senão a pessoa vai falar, poxa, eu peguei lá o Vesica Pisces e ele não funcionou como deveria, ele não está funcionando, você falou que para acontecer isso, você consegue ativar energeticamente as coisas e elas simplesmente não aconteceram. Na verdade não é bem assim, por quê? Eu falo para usar o passo a passo radiestésico porque isso é muito importante, para a gente entrar em contato então com essa ressonância, que é a ressonância Schumann, que é a ressonância da Terra, né, a ressonância de Gaia, então, a gente chama de Gaia no meio esotérico, né, a Terra. Então, para entrar em contato com essa energia primordial, que é a energia da criação, que dá sustentação a todos os princípios energéticos que nós estaremos trabalhando, primeiro a gente tem que seguir o passo a passo radiestésico. E qual seria ele, então? Quando a gente for fazer aquele testemunho, eu gosto sempre de deixar explicado, vai fazer o testemunho, põe o nome completo da pessoa, escreve no papel branco redondo. Tem gente que gosta de fazer o testemunho quadrado, né? Eu sempre dou essa dica, que não é legal fazer quadrado, porque se a Terra é redonda, né? Por mais que a gente tenha algumas questões aí do pessoal não acreditar que a Terra seja redonda hoje em dia, mas a Terra ela é redonda de fato. Então, quando a gente vai fazer também nosso testemunho, faz o testemunho no papelzinho redondo, escreve com o quê? Com lápis grafite, né? Não com caneta, porque o grafite ele é condutor eletromagnético, então você vai proporcionar o quê? Uma ativação energética, uma ancoragem energética, usando tanto a radiestesia como a radiônica na sequência, que a radiônica é a solução, então, para a gente conseguir fazer essa ativação aqui nesse gráfico,
Então use o grafite porque ele é condutor eletromagnético. Aí quais são os gráficos então que nós iremos utilizar? Tem muita gente que, como primeiro gráfico para fazer uma limpeza, então, daquelas energias densas, né, que estão no nome daquela pessoa que você está ativando energeticamente, a pessoa usa o diafragma. Dá para usar o gráfico que chama diafragma para fazer essa limpeza energética? Dá. Mas qual que eu indico? Usa o desimpregnador. Por que o desimpregnador? Porque ele vai atuar com mais força para remover qualquer energia densa que está vinculada àquele nome ou àquela solução que você está querendo. Porque às vezes aquilo que você está querendo, tem muita gente que sabe que você quer também, já está com inveja sua. Por quê? Por causa do seu projeto, por causa do seu objetivo. Então olha quanta loucura, né, que tem nisso tudo. Por que eu estou explicando? Aí começam a ter o quê? São barreiras energéticas que estão sendo enviadas por outras pessoas, né, por energias mais baixas que estão vibrando. Às vezes é um padrão de raiva, de medo, de ódio, de inveja, começa a vibrar em cima daquele objetivo. Então não é legal. Por isso que eu falo, usa o desimpregnador sempre como primeiro passo para trabalhar com um gráfico, né? Tem uma energia que está sendo ativada aqui como Vesica Piscis. E aí depois, o que você vai fazer? Não vai partir diretamente para o Vesica Piscis, muito pelo contrário, é onde a gente vai trabalhar. Primeiro a gente trabalhou no desimpregnador, aí sim, você verificou com o seu pêndulo direitinho que está desimpregnado, de fato que você pergunta, né, se está desimpregnado, aí você parte para o decágono, né? Se você tiver o decágono duplo, melhor ainda, por quê? Porque ele vai realizar o quê? De maneira mais rápida essa ancoragem e ativação energética, que ele vai amplificar a energia de tudo que está escrito naquele testemunho. Então o decágono vai fazer esse papel para você, ele vai amplificar toda aquela energia que já foi limpa, né? Retirada todas as energias densas e de baixa vibração que poderiam estar envoltas então naquele testemunho do nome daquela pessoa e no seu objetivo, né? Por conseguinte. Mas aí o que acontece? Você pôs então no decágono, amplificou, está fazendo o passo a passo radestésico de uma maneira excelente, né? Você está certinho, amplificou a energia, aí sim você pergunta, você já pode colocar então o Vesica Piscis, você colocará bem no meio do Vesica, né, para fazer a ancoragem energética nele, e da mesma maneira, o que você pode utilizar para ancorar de uma maneira mais rápida no Vesica Piscis, aquele testemunho que você está fazendo, além de utilizar o pêndulo, lógico, né, e fazer os giros que você vai realizar para poder fazer essa ancoragem, aí você pode utilizar um cone, ó. Você põe o cone então em cima, pôs o cone em cima do gráfico que você está trabalhando, e aí eu dou mais uma dica, gira sempre 7 vezes, né, e pergunta se já está ancorado. Aí de novo a gente cai o que no mistério do 7, que eu gosto de falar também, mais uma dica aí do passo a passo radiestésico. Por que 7 vezes? Por causa do que? Dos 7 dias da semana. A gente sempre trabalha com o princípio do 7. Na astrologia, né, também a gente trabalha com o princípio do 7. A questão do 7 é o quê? A Lua ela tem o quê? 4 fases, sempre o quê? De 7 dias. Então a gente sempre vai trabalhar com a energia do 7 e sempre o 7 que a gente está recebendo essa energia também, é importante dizer. Então a gente trabalha em cima dos 7 giros. E trabalhando dessa maneira então, tudo certinho, fez o passo a passo radiestésico, ancorou aqui no Vesica, aí sim você vai perguntar quanto tempo que ficará aquele testemunho sem saturar a energia. Você pode perguntar em quanto tempo irá saturar aquela energia desse testemunho. Perguntado está então, para você chegar naquele objetivo, que às vezes com um único testemunho você não vai chegar no objetivo, você vai ter que trocar aquele testemunho novamente, tá bom? Mas você está se aproximando daquela vibração, daquela frequência energética para chegar naquele objetivo. E o Vesica ele vai fazer isso para você. Então é bem legal trabalhar o Vesica, como eu falei, principalmente para energias mais sutis, é bacana também, porque ele traz para você um entendimento maior a respeito das coisas. Quando eu falo entendimento maior, às vezes as pessoas não percebem, quando ficam com a cabeça mais limpa, né, sem muitos problemas, começa a surgir o quê? A tal da intuição. Então a intuição ela vem brotando na sua cabeça, são exatamente o quê? Aquelas ideias para você fazer algo novo, para você começar a realizar uma coisa nova na sua vida, um curso novo, sei lá, uma viagem. Então começa a vir aquela intuição, pô, nunca pensei nisso antes, porque a sua cabeça está aberta, né? Suas energias estão abertas para receber o quê? Só influxos positivos do todo. Que todo é esse que você está vivendo? Na órbita terrestre que você está vivendo nesse instante, nesse momento. E aí, toda essa malha eletromagnética, então, que recobre a Terra, que o seu celular funciona no sinal 5G, e o seu pêndulo, quando você que é radiestesista, ele vai funcionar, ele vai ser respondido às perguntas, o quê? Mediante essa conexão com a energia eletromagnética da Terra. E aí você começa a receber todos esses influxos de tudo que está presente aqui na Terra e você consegue trabalhar de uma menor forma.
melhor forma. Então, de que maneira então você pode fazer também o Vesica, né? Põe assim, abertura consciencial, né? Você pode trabalhar também, essa é uma solução que você poderia colocar. Eu dou algumas dicas que eu acho legal quando eu estou dando curso presencial, e mesmo online eu também dou essas dicas, que é bacana. Então você põe lá, abertura consciencial, você põe novos conhecimentos, você pode pôr de qualquer maneira, né? Mas sempre tenta objetivar bem, né, o que você está escrevendo, traçar um caminho bacana também, por quê? Porque a mensagem não pode ficar perdida, então tem que ser uma mensagem bem clara. Quando fala abertura consciencial, legal, você está recebendo os influxos o quê? De uma abertura o quê? De uma visão holística para o todo, isso que eu estou dizendo. Aí não tem problema, né, de ser uma coisa tão aberta dessa maneira, né? Mas aí quando a gente fala outras questões de conhecimento, que tipo de conhecimento você está buscando? Às vezes, aprofundamento em conhecimentos esotéricos. Aí o que vai começar a aparecer? Você nem vai perceber, né? É que nem quando a gente fala perto do celular, de algum produto e começa a aparecer as propagandas. Então, vamos dizer que o algoritmo da Terra, então, está te escutando, quando você coloca aqui no Vesica Piscis, e a partir desse momento, então, aí que você começa a receber todos esses insights na sua cabeça, toda essa intuição começa a se fazer presente no dia a dia. É uma maneira muito legal de trabalhar com o Vesica dessa forma. Lógico, como eu falei, você pode trabalhar outras questões e questões materiais também com o Vesica, fazendo ancoragem energética nele. Lógico que pode, não tem problema nenhum. Mas o mais legal é que a gente entender toda essa energia que faz parte, então, do Vesica, que é exatamente que a geração, então, energética de um novo modelo, de um novo objetivo, né, e de uma nova forma energética também. Isso que o Vesica promove. Então é bem legal trabalhar, ele é a origem de tudo, para falar a verdade, né? Eu utilizo bastante o Vesica no dia a dia para trabalhar principalmente as questões energéticas, né? Porque onde está na órbita terrestre, como eu disse, ele trabalha exatamente na mesma frequência energética da ressonância Schumann, que é a mesma frequência energética da Terra, que é 7,83 Hz, precisamente é como trabalhamos então com este gráfico. E esse gráfico, como eu falei, como a gente tem impressão em cobre sempre, que eu acho importante, que também é condutor eletromagnético, deixo mais essa dica que é legal, que aí você consegue fazer essa ancoragem de uma maneira muito mais fácil, tá? Vai funcionar muito mais tempo também o seu gráfico, porque ele tem essa impressão em cobre. E além disso, as ondas de forma que são desenhadas em toda essa forma da geometria sagrada, elas têm que estar bem certinhas, porque cada forma dessa ela vai ter uma frequência emanada e conjuntamente, quer dizer, juntando todas essas formas, vai gerar essa frequência que eu acabei de dizer em Hertz, que é o 7,83. Pessoal, quero lembrar mais uma vez para vocês me seguirem aqui no canal, né, se inscreverem, deixe o seu comentário também, deixe a sua pergunta, pode escrever se gostou, se não gostou também, não tem problema nenhum, tá bom? Tem lá também no meu Instagram para vocês me seguirem, né, Thiago Baruch também, é thiago.baruch, né, aqui o YouTube é só Thiago Baruch, que aí eu falo a respeito da radiestesia, né, da radiônica, da Umbanda, né, conjuntamente também com a radiônica, como a gente faz para ativar nos pontos ciscados de Umbanda, utilizando então a radiônica e também a cabala, né, como a gente consegue então fazer as ativações dos símbolos da cabala a partir da radiônica. Então é bem interessante aqui o material que eu trabalho, é bem vasto para a gente conseguir fazer essas interações energéticas. Só vou voltar mais uma vez aqui a mostrar para vocês o Flor da Vida, né? Para quem não conhece tão o Flor da Vida, eu falo novamente para vocês. Então, de fato, o Vesica Piscis, ele originou o Flor da Vida, né? E aí temos todas as formas, como eu falei, temos o harmonizador, né? Que é realmente a semente, né, da vida, que ele tem a forma que é exatamente de harmonizar, ele gera uma egrégora energética e o mesmo padrão em Hertz também, do que as outras formas que são trabalhadas aqui dentro do Flor da Vida. E quando você põe o harmonizador, é engraçado que a pessoa às vezes não está bem, você põe só o nome da pessoa, faz o testemunho completo, e a pessoa já está harmonizada. E o Flor da Vida, da mesma maneira, você consegue trabalhar todas as energias que estão presentes, então todos os objetivos que você quer alcançar, que todos os gráficos que estão presentes dentro do Flor da Vida, a gente consegue trabalhar. Seja eles então o Semente da Vida, seja ele o Vesica Piscis, ou seja também a Árvore da Vida da Cabala, a gente consegue trabalhar. E tem outros, lógico, né? Por exemplo, tem o Merkaba, né? Para quem não conhece o Merkaba, aquela seria a carruagem, né? Então, o Merkaba seria uma carruagem energética, né? Que você transita entre as dimensões. Isso tem uma explicação interessante, né? Que alguns rabinos faziam, né, antigamente, né? Tem algumas lendas a respeito,
eles conseguiam transitar entre as dimensões. Seria aquela carruagem de fogo, então descrita na Bíblia, né? Aquela carruagem que Elias, né, andou, e outros também ascenderam ao céu, né, dessa maneira. Seria o Merkaba, seria essa carruagem então energética, né? E também está presente no Flor da Vida. Então esses símbolos eles trazem, na verdade, muitas coisas interessantes, né? E muitas formas de serem ativados pela geometria sagrada. Então falei a respeito hoje então do Flor da Vida, né, do Vesica, que originou então, né, todo esse compêndio aqui, né, de formas, de ondas de forma para a gente conseguir trabalhar na radiestesia radiônica. Eu sou um apaixonado pela radiestesia radiônica, né, faço atendimentos diários, né, sempre utilizando a radiestesia terapêutica também, com outros gráficos, lógico, né, a gente consegue então harmonizar as pessoas da melhor maneira possível. É incrível o que a gente pode fazer, principalmente com o Flor da Vida que eu mostrei para vocês e com o Vesica Piscis, que a gente consegue gerar sempre novas energias. Lógico que você sempre vai perguntar com o pêndulo, né, quando estiver fazendo essa ancoragem energética, porém, o Vesica é bem interessante, que você trabalha de inúmeras maneiras, até de maneira terapêutica também. Você pode colocar uma solução lá no seu testemunho para trabalhar de maneira terapêutica, seja suavizando dores, né, sempre gerando um padrão vibracional mais alto para aquela pessoa que está sendo cometida por uma dor, por exemplo. Então a pessoa vai sair daquele padrão de dor, que é uma frequência mais baixa, vai começar a ter uma frequência mais alta. Então tudo isso pode ser ativado energeticamente, né, de forma vibracional com o Vesica Piscis. Espero que vocês tenham gostado então desse bate-papo aqui radiestésico e radiônico, né, de hoje. Falo mais uma vez para vocês aí se inscreverem no canal, né, deixe o seu like e até o próximo vídeo. E tudo de bom, se sintam abraçados em casa. Tchau, tchau.